Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai de amor, estamos abrindo a Tua palavra nesse momento. Te pedimos, ó Deus, uma bênção especial sobre esse pão espiritual, que ele venha nutrir a nossa vida, que ele venha nutrir o nosso corpo espiritualmente falando. Nós nos entregamos em Tuas mãos. Usa-nos, ó Deus, usa a Tua palavra, não simplesmente um ser humano pecador, mas através do Teu Santo Espírito, que a Tua palavra possa falar com poder nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia. João 6, 1 até o 10. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberiades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus levantou os olhos e, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que isso será para tantos? E disse Jesus: mandai sentar os homens. E havia muitos relvas naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em um número de quase 5.000. Lawane, muito obrigado pela boa leitura da palavra de Deus, viu? Pode se assentar. No livro de João capítulo 6, versículo 1 a 10, está estampada essa história, a história de um menino. Aqui nós temos alguns meninos e meninas que servem a Deus. E nessa manhã eu gostaria de explorar um pouco o potencial que existe nos meninos e as meninas de Jesus. Gostei da Cristina quando ela falou: os desbravadores não é o futuro da igreja, é o momento, estamos no momento, estamos preparando eles para a liderança no futuro, e isso é verdade. Nesse livro, nesse texto de João, onde está narrado a história desse garoto, nós podemos ver o poder de Deus sendo usado através de um menino. Muitas vezes o menino passa despercebido, porque é apenas uma criança, ainda é uma criança, mas nesse caso havia um discípulo que não deixou o menino ser passado despercebido. Se você for numa biblioteca, e eu recentemente estive em uma, procurando um tema que falasse, um título que falasse sobre os meninos da Bíblia, nós encontramos ali as mulheres, todas as mulheres da Bíblia, os homens da Bíblia, uma enciclopédia que escreveu sobre essas pessoas em particular. Tinha um outro capítulo que falava sobre todos os soldados da Bíblia. Tinha um outro texto que falava também de todas as promessas da Bíblia. Tinha um outro texto que falava todas as parábolas da Bíblia. Eu falei: agora vou achar o que fala sobre todos os meninos e meninas da Bíblia, mas não encontrei. Se tivesse um texto, um livro com esse título, Meninos e Meninas da Bíblia, certamente a história desse menino estaria ali. Certamente a história dele estaria ali. Não diz o nome dele, a Bíblia não fala o nome. A Bíblia conta várias histórias de pessoas, mas não menciona nomes.
Lá no céu, quem sabe a gente vai saber o nome dessas pessoas, desse menino em particular. Nesse texto nós encontramos a figura de um menino, encontramos a figura de um discípulo chamado Filipe, encontramos a figura de um outro discípulo chamado André. O menino certamente estava assistindo a programação, estava levando um lanchinho preparado pela sua mãe, para ele não passar fome durante a programação. Boas mães sempre cuidam dos seus filhos. Boas mães sempre colocam os seus filhos nos desbravadores. Ei mãe, olha, seja uma boa mãe, né? Coloque o seu filho no desbravador. Aquela mãe se preocupou com o menino. Preparou o lanche, falou, vai lá assistir Jesus. Vai ouvir Jesus falar. Vai ver os milagres que Jesus pratica. É possível que a mãe estava junto, e o pai também estava junto. Quando Jesus viu aquela multidão, que acompanhava ele seguidamente, já passava da hora do almoço, com certeza todos com fome, especialmente quando o sermão aqui passa um pouquinho da hora, você fica com fome e inquieto, não é verdade? Alguns até se levantam e saem antes da hora de terminar, porque estavam com fome. Imagina aquele discípulo, aquele menino, que já estava na hora, já tinha passado da hora de comer, ele estava com o seu lanchinho e ainda não havia comido, estava atento às palavras de Jesus. Jesus faz a seguinte pergunta para Filipe: Filipe, podemos atender essas pessoas com alguma comida? Por que Jesus se dirigiu a Filipe? Eu fiquei imaginando ao ler esse texto. Ao analisar o texto, Filipe fazia parte daquela região e possivelmente conhecia os lugares. E Jesus então disse: Filipe, será que tem algum lugar aqui que dá para toda essa gente comer? 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Se você analisar friamente, sem contar as mulheres e as crianças, se fosse contar as mulheres e as crianças, dobraria o número de pessoas. De 5.000 vai para 10.000 pessoas no mínimo. Pelo menos umas 8.000 pessoas eu acredito que estava ali. Agora você soma, hoje vamos alimentar 10.000 pessoas. Quando a gente faz um almoço aqui, se Deus quiser no dia 3 de outubro, a gente quer fazer um almoço novamente para toda a igreja. Dia 3 de outubro, onde vamos ter aqui o momento dos pequenos grupos. Aí cada um vai trazer o seu alimento de casa e tudo, para não ficar oneroso só para uma pessoa. E aquele dia, muita gente precisava comer. E quem iria pagar a conta? Faça a conta. Digamos que cada lanche custasse R$10. Pensando aqui, de maneira barata, né? Se você for no McDonald's, é R$20 um lanche lá. E eles comeram McFish aquele dia. Pão com peixe. Ali foi o protótipo, né, do McFish. E eles fizeram então, agora todo mundo se alimentando de uma vez só, quem iria pagar toda essa despesa? Filipe, tem algum lugar para a gente comer? Tem como a gente alimentar essas pessoas? E Filipe olha e fala assim: Senhor, 200 denários não daria para comprar comida para toda essa gente. Eu não sei quanto daria 200 denários, não fiz a conta, mas fiz a conta dos reais. Se você for alimentar hoje uma multidão de 10.000 pessoas, Julinho, quanto dinheiro a gente não teria que ter? Eu imagino que nós teríamos que ter aí uns R$100.000, no mínimo, para alimentar 10.000 pessoas, uns R$100.000, pagando um lanche de R$10 cada um. E ali, Filipe então olha de uma maneira descrente, diz: não daria, Senhor, aonde vamos arranjar tanto dinheiro de uma vez só? Mas tinha um outro discípulo, se dependesse de Filipe, jamais aquele povo se alimentaria. Aqui nós temos 2 discípulos, um que viu dificuldades,
um que viu a impossibilidade, um que viu os problemas, e disse: impossível, Senhor, de alimentar toda essa multidão. Tire essa ideia da sua cabeça, não vai dar certo. Você já tentou colocar algum projeto na sua vida, ou um projeto na igreja, ou um projeto que fosse ajudar muita gente, e chegou um discípulo e disse assim: tire isso da sua cabeça, isso não vai dar certo. Você não vai conseguir, amigo. Isso está fora da realidade. E quem sabe você desanimou? Bem, naquele dia havia um discípulo que não olhava as dificuldades. Existem discípulos e discípulos. Discípulos que olham uma roseira e se concentram nos espinhos. Existem discípulos que olham a roseira e se concentram na fragrância das flores. Que tipo de discípulo você é? Você, quando olha um projeto, você só vê as dificuldades? Só vê os problemas? Só vê os espinhos? Esse simboliza Filipe naquele dia. Mas nós precisamos de Andrés. Andrés e Andréas. Nós precisamos de Andrés e Andréas dentro da igreja. Aquele que olha para os projetos, que olha para os desafios. Nós temos aqui desafios imensos na igreja. Um deles é fortalecer o clube de desbravadores. Trazer os filhos da igreja para esse departamento, para esse ministério de salvar as crianças. E eles estão sendo salvos pelo clube, mas eles estarão salvando outras pessoas. Porque o clube tem uma missão, tem um objetivo. Eles estão aprendendo a salvar pessoas. Você está ensinando o seu filho, quando você coloca no clube, a buscar e salvar os perdidos. E quem coloca seus filhos no clube são os discípulos Andrés, simbolizado por André, que vê facilidade, que ajuda. Nós estávamos no Campuri e estávamos com uma cozinha bem precária. Bem precária. E chegou 2 discípulos lá, Andrés. Disse: mas puxa vida, a igreja da Asa Norte com essa cozinha pequenininha, não pode. Uma dificuldade. Mas nós estávamos felizes assim com aquela cozinha pequena. Felizes. Mas chegou esses 2 discípulos e falaram: vamos ajudar. Marcos e Ricardo, obrigado porque vocês fizeram nossa cozinha do acampamento, do Campuri, ficar digna de um clube de Asa Norte. Deus foi louvado com a mão de vocês, o trabalho de vocês, a doação de vocês, a dedicação de vocês. Muito obrigado, viu? Se o Ricardo não estiver aqui, transmita nossa gratidão pela maneira como ele viu as dificuldades, enfrentou e resolveu o problema. O clube foi abençoado. Conseguiram trazer esse troféu aqui para casa. Maravilhoso conselheiro, Estrela do Norte, está aqui. Graças à luta e o empenho da nossa liderança da igreja, liderança do clube, que se importou com as crianças, se importou com as provas. O discípulo chamado André é o discípulo que nós temos que imitar. Esse olhou os benefícios. Além de um menino, 2 discípulos mencionados aqui, eu gostaria de destacar algo impressionante que nós precisamos destacar na nossa igreja. Uma missão. Qual era a missão deles ali? Alimentar 10.000 pessoas. Jesus estava cumprindo a missão dele, que era salvar as pessoas, tocava nos doentes, alimentando os famintos, expulsando demônios, cumprindo a sua missão, claramente. Essa é a missão de Jesus. Pregando liberdade aos cativos, ministrando aos pobres. A missão de Jesus era essa. Agora, nessa história em particular, existia uma missão ali. Um desbravador sempre tem uma missão. E pela lei que eles mencionaram aqui, ir aonde Deus mandar. Ser cortês e obediente. Andar com reverência na casa de Deus. Eles estão aprendendo essas ordens. Essa lei. Agora, a missão de alimentar uma multidão está estampada nesse texto. Não seria nada fácil aquela missão.
Porém, quando se está perto de Jesus, as coisas impossíveis tornam-se possíveis. Será que eu estou falando para alguém nessa manhã que está diante de uma missão impossível? Aos seus olhos parece ser impossível. Você está pensando em desistir? Não desista antes de você fazer uma coisa. Fique perto de Jesus todo o tempo. Fique pertinho dele. Aquele menino teve a vantagem de estar pertinho de Jesus. Ao ele estar pertinho de Jesus, aquilo que parecia ser impossível aconteceu. Se aproxime de Jesus todas as manhãs, com oração, com jejum e com cânticos. O Senhor vai libertar você, seja lá o que for que você esteja envolvido. O Senhor vai libertar você. Nessa manhã, eu tenho o privilégio, você e eu temos o privilégio de sermos libertos, se nós nos aproximarmos e segurarmos firmes nas mãos do Senhor Jesus. Aquilo que parece ser impossível aos olhos humanos, torna-se possível aos olhos de Deus. Filipe, André não viu ali os obstáculos, ele enxergou a possibilidade. Existe muita gente que quando olha para as dificuldades, desanimam facilmente. O maior troféu para aquele desbravador foi ver aquele povo se alimentando. Nós trouxemos aqui um troféu, graças ao empenho da Cristina, da Noêmia, da Giovânia, da Tamara, do Rodrigo, do Sandro e do Fernando. E dos demais que não mencionei o nome aqui, mas que apoiaram de alguma forma. E você que ajudou a comprar o uniforme. Nós conseguimos trazer esse trunfo, esse troféu. Mas o maior troféu que eles vão trazer e vão erguer um dia é ver pessoas entrando nas mansões celestiais. Esse é o troféu que a gente vai entregar para Jesus. É levar pessoas para Cristo. Jesus, quando Ele voltar, e Ele está voltando muito em breve, todos os acontecimentos que a gente observa na mídia estão acontecendo, a gente sente que Jesus está voltando logo. Nós precisamos estar preparados. Nós não podemos brincar de sermos cristãos. Temos que estar preparados mesmo. E quando você está preparado, e a trombeta tocar, e aparecer um sinal nas nuvens dos céus, do tamanho da mão de um homem, e começar a se aproximar, de acordo com conforme nós estudamos aqui em Apocalipse, nos domingos, meia hora haverá silêncio no céu, e essa meia hora, profeticamente falando, simboliza uma semana, 7 dias, e durante esse período de 7 dias haverá silêncio no céu, porque as cortes angelicais, as potestades dos céus, deixarão o céu para vir buscar aqueles que se prepararam, aqueles que estão preparados. Você não gostaria de sonhar com esse momento especial, em que Jesus está voltando, e fazer uma análise própria e dizer: Senhor, será que eu estou preparado? Todos os dias, todas as manhãs, todos os momentos. Nossa igreja existe aqui na Asa Norte para cumprir também uma missão. Nossos departamentos existem todos eles, para cumprir uma missão. Todas as atividades da igreja não deveriam nem ser pensadas em ser feitas, se não tiver a missão por trás de tudo isso. Vamos fazer qualquer coisa juntos. Qual o objetivo? Qual a missão? Qual é a missão da igreja? Qual é a missão do clube? Qual é a missão do desbravador? Qual é a missão do membro da igreja? Qual é a missão do seu departamento? É diferente do outro?
Qual a missão do departamento? Ministério da Mulher, os jovens adventistas, ministério pessoal, ancianato. Qual a missão do EJC? Precisávamos fazer, né, Túlio? Dá tempo ainda? Pode ser que dê tempo, né, da gente fazer. EJC. Missão. Existe uma missão por trás daquilo que você quer fazer na igreja? Existe uma missão por trás da sua presença hoje aqui na igreja? Por que você veio na igreja hoje? Por quê? Já parou para pensar na força que existe na palavra missão? Nós somos soldados de Cristo. Nós precisamos ter uma missão. Eu quero mostrar a vocês umas fotos aqui. Não sei se está dando aqui. Opa, aqui. Antes de mostrar a foto, eu quero mencionar o nome dela. Diane Kim. Americana coreana, nascida em Honolulu, Hawaii. Um lugar muito feio para nascer, né? Nascida de uma família toda despedaçada. Seu pai abandonou a família quando ela tinha 5 anos de idade. Lutou, sobreviveu, estudou, tornou-se uma advogada de sucesso, apaixonada por fotografias. Ela criou um projeto chamado O Paraíso dos Sem Tetos. O projeto une a arte da fotografia com a necessidade dos sem tetos. Um dia ela saiu em Honolulu, tirando algumas fotos de pessoas desconhecidas, moradores de rua, e uma das fotos que ela tirou foi essa daqui, ó. E ela levou para casa a foto, e foi trabalhar com o Photoshop para melhorar a foto, unindo a arte com a necessidade do projeto dela. E ela olhando esse rapaz, que era um andarilho, demente. Olha as bolsas aqui debaixo do olho dele. Olha as cicatrizes na sua pele. Olha aí o seu peito totalmente em forma de osso puro. Um homem jogado na sarjeta. E ao ela começar a trabalhar e tentar fazer melhorar a foto, ela resolveu sair novamente e procurar aquele morador. Algo mexeu com ela, disse: eu vou saber melhor quem é esse morador de rua. E voltou, encontrou ele assentado num banco de cimento. E ali estava ele, do mesmo jeito, pedindo comida, sujo, suas vestimentas, um trapo. Essa camisa foi boa um dia, mas hoje estava toda destruída. Mal cobria um lado do seu corpo, o outro lado estava descoberto. E ela então começou a fazer algumas perguntas a ele. E a conversa se prolongou. Ela nada mais, nada menos, descobriu o seu pai nas ruas, que havia deixado ela quando ela tinha 5 anos de idade. Uma história real. E eu gostei da foto que ela postou aqui. Depois, o pai voltando para casa. Poderíamos escrever a história: pai pródigo, voltando para casa. Dessa Diane Kim, que saiu para fazer algo pela sociedade e acabou encontrando sua própria família. Quando você sai para fazer o trabalho de Deus, você vai encontrar sua própria família. Espera aí, pastor, o senhor está sendo muito duro, o radical nessa declaração. É minha família? Sim, é sua família. Quando saímos para cumprir a missão de Cristo, eu encontro meus irmãos, eu encontro meu pai, eu encontro minha mãe. São Mateus capítulo 25, verso 40,
Está escrito: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, e irmã, e mãe. Em verdade vos digo, que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, disse Jesus, a mim o fizestes. Minha família, tua família. Quando saímos para cumprir a missão, a gente encontra nossa verdadeira família. Aqui está a nossa família. Estamos cumprindo a missão conosco mesmos. Estou feliz de ver os pequenos grupos cumprindo a missão conosco mesmos. Está tão gostoso visitar os pequenos grupos e ver como os irmãos estão se dando bem, um ajudando ao outro, um conhecendo melhor o outro, respeitando melhor um ao outro. Estamos cuidando da nossa própria família. Quando nós saímos para cumprir a missão, nós encontramos nossa própria família. Qual é a missão da igreja? A nossa igreja, aqui na Asa Norte, existe para cumprir a missão. Os nossos departamentos existem todos para cumprir a missão. Eu gostaria de colocar na palavra de Deus, através dessa história, que há nos primeiros 5 livros da Bíblia, do Novo Testamento, desculpe. A missão de Jesus, palavras dos próprios lábios dele, escrito em vermelho. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de São Mateus. Vamos ver a missão em Mateus. Última página do capítulo, última página do livro de Mateus. Vamos lá. Eu creio que é o capítulo 28. Última página de Mateus. Verso 18, 19 e 20. Diz o seguinte: Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Missão no Evangelho de Mateus está estampado nesses 3 versículos. Ide. Não me pergunte mais nada. Apenas vá. Ide. É a missão de Jesus. São Mateus 28, 18 a 20. Missão no Evangelho de Marcos. Novamente, vamos então à última página do Evangelho de Marcos, para ver se tem missão no Evangelho de Marcos. Última página do Evangelho de Marcos. Folhe comigo rapidamente. Eu acho que é o capítulo 16. Versos 15 e 16. Está escrito o seguinte. Versos 15 e 16. Disse-lhe Jesus: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, querido amigo, irmão, senhores, senhoras, crianças, jovens, adultos, mais idosos, convidados especiais dessa igreja, ide por todo o mundo. É a ordem de Jesus, é a missão, não tem outra saída. Essa é a minha missão, e se eu digo que sou cristão, eu devo cumpri-la. Caso contrário, ainda não aceitei Jesus como meu Senhor. Como Salvador, Ele já me salvou mesmo, mas não aceitei como Senhor, porque Ele me manda e eu não estou indo. Ide por todo mundo. Missão no Evangelho de Lucas. Vamos novamente às últimas páginas desse capítulo. O mesmo Jesus, as mesmas palavras, os mesmos discípulos. 5 livros diferentes. Lucas, capítulo 24. Rapidamente chegamos lá, capítulo 24.
versículo 46 e 47. Aqui diz o seguinte: e disse-lhe: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse, e no terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Dessas coisas sois vós testemunha. Missão: ide a todas as nações, começando em Jerusalém, começando na sua casa, começando aqui na Asa Norte, começando nos nossos vizinhos, nossos amigos, nossa escola. Outra missão, no Evangelho de João. Vamos então ver se o Evangelho de João fala da missão. Última página, uma das últimas páginas do Evangelho de João. São João capítulo 20, versículo 21. Olha o que está escrito aqui. 20, versículo 21. E disse-lhe Jesus, outra vez: Shalom, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, eu envio a vós. Missão. Aqui está a missão da igreja. Se alguém perguntasse hoje para você qual é a missão da igreja da Asa Norte, você sabe qual é a nossa missão? Você está disposto a responder conforme está escrito aqui na Bíblia? É bíblico. Nossa missão não pode fugir da Bíblia. E o último livro, Atos. Atos não está na última página, porque Jesus se foi ao céu. Mas o texto está escrito em vermelho. Capítulo 1 e o versículo 8. Capítulo 1 de Atos, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, e até os confins da terra. Até aqui. Aqui está estampado, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, a missão da igreja da Asa Norte. A sua missão, a minha missão, a missão do clube de desbravadores, a missão de cada departamento, a missão de cada discípulo, a missão de cada pequeno grupo, a missão de cada movimento que a igreja vai fazer, quer seja coral da igreja, quer seja ministro de louvor, quer seja música, seja lá o que for, a sua missão é essa. Não adianta você inventar outra. Essa é a missão de Jesus, a minha e a sua missão. Se esta é a missão da igreja, se esta é a missão de todos os departamentos, não há outra coisa a ser feita, a não ser convidarmos nossos amigos para os cultos evangelísticos de domingo à noite e vir também nesses cultos. Mas não é só isso, pastor, que a gente tem para pregar o evangelho, mas isso é o que nós temos no momento. Está na hora de você entrar num pequeno grupo e convidar amigos para participar do pequeno grupo. Vizinhos que não viriam na igreja, mas no pequeno grupo ele vai. Se essa é a missão da igreja, está na hora de você convidar um amigo que já tem mais experiência a ser um colega, dupla missionária, Alex. Nós estamos fazendo um treinamento para que você seja uma dupla missionária efetiva. E você foi convidado e é convidado a cada 15 dias, no domingo às 18 horas. Nesse domingo não vai ter, mas no próximo vai ter. O Alex está coordenando isso. E às vezes eu vejo os olhos do Alex lagrimejando, porque ele lança o projeto, mas parece que não tem muita receptividade. Parece que não há muito apoio. Eu sei que tem muitas pessoas que não precisam vir para o treinamento, acham que não precisam. Mas todas as vezes que eu vou num encontro desse, eu volto com novidades, atualizados. Eu volto, aprendi alguma coisa para usar com o meu interessado, com as pessoas com quem eu estudo a Bíblia.
Se essa é a missão da igreja, buscar e salvar os perdidos, se a missão é ir por todo mundo, pregar em Jerusalém, até os confins da terra, se essa é a missão, nós temos classes bíblicas, uma na hora da escola sabatina, aqui de manhã, que você pode trazer o seu amigo e colocar lá, outra às 4 horas da tarde, e outra às 18 horas da tarde, antes do culto de domingo, tem uma classe bíblica, preparando as pessoas para o batismo. Ah, mas é só para as pessoas que ainda não estudaram a Bíblia. Não, é para você também trazer o seu amigo e ficar com ele lá do lado. Acho que hoje, de repente, eu vou ganhar as contas aqui na igreja, né? Estou falando muito duro, né? Mas irmãos, eu não tenho outra mensagem a dizer nessa igreja, a não ser essa. Eu não tenho. Por mais que eu procure trazer uma outra mensagem, posso buscar nas filosofias, posso buscar na teologia, posso buscar no ministério da amizade, que é muito importante, posso buscar sermões mais macios, mais agradáveis, que não incomode, mas eu não estaria cumprindo o meu papel como pregador dessa igreja, dos membros que já são batizados e dos amigos que são convidados. Com muita honra recebemos vocês aqui. Essa é a mensagem de Jesus para mim e para você. Primeiro para mim, porque eu corro o risco de ser negligente com o meu chamado. Eu não quero ser negligente com o meu chamado. Tenho dificuldades, tenho limitações, tenho falhas, assim como você também tem. Mas não podemos ser negligentes com os nossos chamados. E Jesus promete que vai estar conosco. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele vai estar com você, Ele vai estar comigo. Boas novas. A palavra evangelho, ela tem um significado profundo. Euangelion. Palavra, aqui desfazendo aqui as palavras, essa palavrinha eu, significa bom ou boa. Angelion, mensagem. Evangelho igual então a boa mensagem, ou seja, boas novas. Você tem boas novas para oferecer? Ou nós temos más notícias? Vocês têm ouvido os noticiários ultimamente? Chile, com terremoto, matando pessoas, desabrigando milhares. Guerras, aonde os refugiados não têm para onde ir, e ninguém quer. O amor se esfriando, ninguém quer cuidar desses refugiados. Pessoas morrendo. Em meio às tragédias da vida, eu gostaria de dizer para você que há um menino herói que traz um lanchinho e que você pode utilizá-los para pregar o evangelho. Em meio às vicissitudes da vida, há um planeta marcado por violência e tristeza, por desastres naturais, relacionamentos destruídos. O evangelho, não há dúvida nenhuma, querido amigo, que é a certeza das boas novas nas mãos dessas pessoas. Eu gosto muito de um autor chamado Philip Yancey, escreveu vários livros, um deles é Vanishing Grace, página 71, ele diz isso: um verdadeiro cristão consegue ouvir uma música diferente no meio aos gritos de dor e sofrimento pelos quais passamos nos últimos dias. Mesmo em meio às atrocidades da vida, um garoto chamado Lin Hao. Lin Hao foi o maior herói do terremoto de Sichuan, na China. Salvou um amigo dos escombros e quando carregava o segundo nas costas, foi atingido com uma pedra na cabeça. Ali, quase desfalecido, a sua irmã, por ser socorrida, os adultos vieram para socorrê-lo. Ele disse: eu não quero ser socorrido enquanto a minha irmã não for ser socorrida primeiro.
Daquelas crianças que estavam na sala de aula, apenas 10 conseguiram ser salvas. 2 delas foram salvas por um pequeno menino, chamado Lee Hall. Foi o maior herói do terremoto. Tem algumas fotos aí, como você pode ver, ele hoje é condecorado nos momentos de esportes e assim por diante. Terremoto de maio. Em meio às tragédias da vida, eu gostaria de dizer que pode haver sempre um herói por perto, como o menino que levava pão e peixe. Houve um menino herói que deixou o trono de glória e ele veio aqui à terra. São João 3,16 narra da seguinte forma: porque Deus, conhece de cor esse verso, né? Porque Deus, de tal maneira, para que todo aquele que nele crê. Este é o mesmo herói que diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Este é o mesmo herói que diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. É o mesmo herói que está convidando você nessa manhã. Vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Está cansado dessa vida de complicações que a gente se mete? Está cansado dessa vida de negligência que a gente às vezes faz? Sua consciência não está acusando ou está pesando, dizendo: eu preciso fazer algo mais para Jesus, eu preciso cumprir a missão dessa igreja. Se eu estou falando para pessoas que sentem isso, eu queria convidar você a renovar a sua fé nessa manhã, da seguinte forma: Senhor, me ajude a cumprir a minha missão. Qual é a minha missão, Senhor? Hoje, qual é o peso que eu estou carregando? Alivia minhas cargas e me ajude a cumprir a sua missão. Há alguém hoje que quer dizer isso para Jesus: Senhor, eu quero melhorar o meu cumprimento na missão, na igreja, de alguma forma. Não preciso de cargos na igreja, só preciso cumprir a missão. Só isso. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Vai ser o membro da igreja da Asa Norte mais feliz da igreja, sem nenhuma responsabilidade, mas com a responsabilidade de discípulo. Você pode, pertinho de Jesus, aquilo que parece impossível, tornar-se possível na tua vida. Quem é o primeiro que quer se levantar? Eu quero orar por você, aí mesmo onde você está. Eu quero cumprir essa missão. Nós vamos terminar o nosso culto cantando a última mensagem. E você louve a Deus, porque o Senhor está te chamando para cumprir a sua missão. Que Deus seja louvado, porque você está se prontificando a fazer isso. Deus vai te ajudar. Estarei convosco todos os dias